Olá, olá aos companheiros e camaradas do canal Emancipação do Trabalho. Nós estamos dando início a mais uma transmissão, dessa vez uma transmissão internacional especial sobre a guerra da Ucrânia. Nós temos conosco hoje o camarada Ian Donovan, do partido do agrupamento político Consistentes Democratas da Grã-Bretanha, e temos como tradutor simultâneo, um trabalho voluntário por suas convicções políticas, o camarada Vinícius Braga Sobral, a quem agradecemos profundamente por essa colaboração. Queríamos dar início a esta transmissão colocando um pouco sobre a situação política na Grã-Bretanha hoje, né? Como essa conjuntura interna na Grã-Bretanha, governada pelos conservadores, né, pelo partido de extrema-direita, né, tem como primeiro-ministro Boris Johnson, como a situação da luta de classe na Grã-Bretanha, da conjuntura política, se relaciona com a guerra que teve início no dia 24 de fevereiro na Ucrânia, por iniciativa do Vladimir Putin, da Rússia. Até essa data, né, é claro, a Grã-Bretanha estava profundamente alinhada com os planos do imperialismo estadunidense de expansão da OTAN em direção ao leste. E a pressão, né, que já surtiu de 1990 para cá o ingresso de 14 países novos na OTAN, né, a pressão feita pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, mas também pela Alemanha e França, para que 14 novos países que antes pertenciam ao antigo bloco, chamado Bloco Soviético, ao Pacto de Varsóvia, e as ex-repúblicas da União Soviética ingressassem, né, na OTAN, surtiu efeito, né, a OTAN praticamente, desde o final da Primeira Guerra Fria, desde 1990 a 91, ela dobrou de tamanho, né, com a ingressão desses países, agora tem 30 países, né, e essa pressão provocou, né, aqui também a Ucrânia, um maior país da Europa depois da própria Rússia, ingressasse, né, postulasse seu ingresso na OTAN. Essa ameaça às fronteiras russas fez com que a Rússia reagisse, não só por isso, mas também justificado por dois outros elementos, que são as hostilidades, as perseguições à população de Donbas, né, de Lugansk e Donetsk, a ameaça à retomada, reconquista da Crimeia pela Ucrânia, que a Rússia incorporou a seu território desde 2014, levando em consideração também que a Crimeia foi durante boa parte da sua existência, até o meio do século XX, parte da Rússia, e as provocações contra a Rússia aumentaram bastante, inclusive com navios britânicos, navios militares britânicos, fazendo provocação, ingressando no mar da Rússia no período recente. Bom, na conjuntura interna britânica, administrada por Boris Johnson, né, o governo estava numa situação bastante difícil e ameaçava cair porque foi flagrado, como mais um desses escândalos que acontece de tempos em tempos na Grã-Bretanha, foi flagrado realizando festas durante a pandemia, enquanto obrigava a maioria da população a ficar de quarentena. Então, o Boris Johnson estava bastante fragilizado politicamente e a guerra veio ajudá-lo a tirar o foco da crise interna para a crise externa. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a Ian Donovan, né, é como essa situação se processa hoje, depois do início da guerra. Como está a política interna na Grã-Bretanha depois do início da guerra. Eu queria, mais uma vez, agradecer
e a presença do Vinícius Braga Sobral como tradutor simultâneo da nossa atividade. Eu queria passar a palavra para ele. Hello, good evening. This is an international program of the Channel Emancipation of Labor. We are receiving today the guest Ian Donovan of the Consistent Democrats Wing from the United Kingdom. And today we'll be talking about the situation in Great Britain, in the United Kingdom, regarding the developments of the internal and external developments of the war in Ukraine. So also connected to the previous context where you had a situation of a crisis in the government of Prime Minister Boris Johnson, the general situation of Western Europe, of NATO, of the NATO countries, and also about its the handling of the crisis of the Boris Johnson government regarding parties made during the periods of lockdown and of isolation caused by the COVID-19 pandemic, and also talking about how, taking this first context of crisis of internal political turmoil, and also connected to the escalations in of the border between NATO and Russia, and between NATO and Russia, especially on the territory of Ukraine, post the situation of the Maidan in 2014, with with naval incursions of the United Kingdom inside Russian territorial waters of Crimea, of the waters of Crimea, of the situation regarding the conflict that already existed previous to the Russian operation inside the state of Ukraine, inside the Ukraine formed after the Maidan, and also in the defense of the newly recognized Donetsk and Lugansk People's Republics. So this will be a two-part debate, and we'll start we have to start with the exposition of the context of Great Britain inside this conflict, and its repercussions inside of it, and the repercussions in its government. So, Conclui, Vinícius. Sim. Right. Yeah. Okay. Yeah. Well, regarding the situation with the government, I mean, we had a major crisis of the government immediately before this war drive situation erupted in sort of late February. The government was in a deep crisis because of a series of scandals regarding the way it conducted the lockdown and the way it broke its own rules. And Johnson, who is a right. Sorry. Excuse me, Mr. Yassau, just translate this first paragraph, okay? So, sorry. Sorry. No, I will just translate this first part. So. Yeah. Sorry. Yeah. Okay? Of course. Yes. Não, ok, thank you. Yeah. Então, o contexto interno da Grã-Bretanha anterior ao início da guerra no dia 24 de fevereiro na Ucrânia era um contexto de crise interna ocasionado causado, na verdade, pelo jeito como o governo do primeiro-ministro Boris Johnson manejou a resposta à pandemia, no jeito que ele manejou os lockdowns e as medidas de isolamento, e as suas ações contraditórias no mesmo período, em relação à realização de festas, no sentido, na época em que ainda ocorria lockdown na Grã-Bretanha. Okay.
Well, as I said, it broke its own rules on lockdowns in the most cynical way. And Johnson is a right-wing populist, and he came to power 2 years ago on the basis of Brexit, and obviously Johnson has implemented Brexit and taken Britain out of the European Union in a very hard way, with economic convulsions and problems and lots of different problems with inflation, problems with general problems with trade. So there are lots of economic problems in Britain regarding which are linked to the Brexit project of the Johnson government. But its corruption was exposed at the end of the pandemic, towards the end of the pandemic, when the scandals about parties that were done in blatant breach of the rules that they actually applied to everybody else. Johnson was apparently quite popular for a couple of years, and his popularity has collapsed. And one of the things about the war is the attempt to use that to get it back. Traduz, Vinícius. Certo. Tudo bem. Então, no caso, o governo de Boris Johnson, o contexto mesmo a situação foi que o governo quebrou suas próprias regras, não cumpriu suas próprias regras de lockdown e isolamento no período anterior à guerra. Então, no caso, o governo do Boris Johnson, que é um populista que seria um populista de direita, realizou o Brexit. Assim, ele já vinha de um contexto de realização do Brexit de forma com uma aplicação muito severa ou brusca, então que ocasionou convulsões econômicas, problemas inflacionários, problemas comerciais, após isso, assim, começando a pandemia da Covid, acabou sendo demonstrada de certa forma, seu desrespeito às regras, sua corrupção, de forma que, realmente por não seguir as próprias regras que ele havia implementado. Então, nessa situação, o governo do Boris Johnson, que mantinha índices elevados de popularidade, esses índices colapsaram. E agora, com a guerra, o Boris Johnson, o primeiro-ministro Boris Johnson, espera que recuperar sua popularidade, conseguir um meio de recuperar sua popularidade. Mm-hmm. Okay. Yeah. The situation in the class struggle here is very fraught because there have been huge rises in fuel prices, domestic fuel, the cost of heating your home, etc., has doubled for many people, and may even do more with this war. It's because of the pandemic and the economic problems in the pandemic, and then the war is going to squeeze people enormously. And Johnson is in a very difficult position because he has to preside over this and maintain his government in power, or attempt to. And the war is an opportunity to do that. Certo. Então, no caso, a situação da luta de classes na Grã-Bretanha, nesse contexto, é problemática ou conturbada, porque o país já vinha de um contexto de não seriam bem revoltas, mas demonstrações de insatisfação, assim, ou um alto índice de insatisfação devido à crise dos combustíveis que é relacionado também tanto a abastecimento de veículos, de calefação, então realmente uma crise nesse setor que piora muito a vida das pessoas, acentuada pela pandemia também, que agrava a situação, e agora agravada também pela guerra, que acaba piorando as condições na Grã-Bretanha. Nisso, o governo Boris Johnson tem que presidir sobre uma situação que piora, assim, e que vai
degringolando, piorando, e nisso ele tenta manter o seu governo em pé ainda, manter o seu governo no poder. Mhm. Okay, well, I mean, he's seen as very corrupt. His government is seen as very corrupt. Even in the context of the war, it's seen as actually close to Russia in some ways, in a little bit analogous to the way Trump is seen as close to Russia, you know. So some of the hostilities, apart from the popular hostility for the corruption, there are also elements in the Conservative Party who look for somebody more less compromised in that sense, and capable of restoring their political fortunes. And what is likely to happen is there is likely to be a coup at some point in the next few months. We're expecting it to happen by now, but the war has delayed it, and he has exploited the war and posed as a war leader in order to try to delay it. But I think it will still happen, you know. Certo. Então, nesse contexto, o governo Johnson é realmente visto como um governo muito corrupto, né? Então, e até de certa forma próximo de existe uma percepção dele ser próximo à Rússia no sentido que o Trump também era visto como próximo à Rússia, né? Associado a essa questão da corrupção. E o governo Boris Johnson enfrenta muito uma hostilidade popular. A sua popularidade colapsou, Nelson, mas ele também enfrenta muita hostilidade interna no próprio Partido Conservador, que é o partido dele, né? Pois, assim, surgem setores do partido que já prefeririam colocar no poder alguém que seja menos comprometido ou não pareça tão comprometido. E nisso surge a possibilidade de existir uma espécie de golpe interno, né? Seria um golpe interno conservador que poderia ocorrer nos próximos meses. Até já se esperava que poderia ter ocorrido, mas a guerra, de certa forma, serviu para postergar isso, para postergar essa situação. E o primeiro-ministro Boris Johnson também tenta usar a guerra como uma forma de postergar isso também, tenta manobrar a guerra para parecer um líder, parecer um chefe de Estado militar ou com capacidade militar, força para o momento que o país passa, e tenta usar disso como uma forma de postergar um eventual golpe interno no seu próprio partido e sua queda do poder, a queda do seu governo. Okay, well, the situation is there will be a coup. It will most likely be, it will have to take place within the Conservative Party, the ruling party. There will be an attempt a forced election for a new leader, probably in the summer, after the local elections. The government's been trying to stave this off through its war posturing, obviously. And it has done this earlier, last year, its provocation in the Black Sea with a warship steaming through territorial waters in the Black Sea. That was a publicity stunt by the British, aiming to prop up the government again, really, I think, you know. Because even at those days, it was shaky and it was looking to exploit something, you know. But there are, you know, there's a lot of discontent within the ruling class about the Johnson government. There's obviously a lot of discontent within people, within society, and within the working class as well. It's acutely unpopular, but it has, you know, it had a certain following in the working class because of Brexit, but that has been punctured, and people feel very, very betrayed. Those right-wing workers voting for populists feel that their leaders are corrupt, that the leaders they voted for are corrupt. So there's been a huge disillusionment, you know. Certo, então, o contexto é de que em breve ocorrerá um golpe interno dentro do Partido Conservador que ocasionará, com o objetivo de ocasionar o fim do governo Boris Johnson, e no sentido seu objetivo seria forçar ou conduzir a novas eleições, então, que provavelmente ocorreriam no verão após as eleições locais, né,
Então, e nisso o governo do Boris Johnson vem tentando postergar essa situação. Até não é uma atuação, não é uma atitude nova dele, porque ele anteriormente ele já fez isso no caso da incursão de uma fragata, de um navio de guerra britânico no Mar Negro, próximo à Crimeia, que foi aproveitado pelo governo dele como uma espécie de campanha midiática para fortalecer sua imagem, mas mesmo naquele momento, a situação essa estratégia já era precária, não, já demonstrava que estava precária. Além disso, ele enfrenta muito descontentamento dentro da própria classe dominante, que que, já enfrenta uma oposição dentro da classe dominante, e enfrenta muito descontentamento dentro da classe trabalhadora também, com a situação do país. E, assim, nesse período até recente, ele tinha conquistado uma parcela de apoio na classe trabalhadora, vindo do processo do Brexit, que ele havia da sua condução do processo do Brexit. Mas agora essas parcelas que haviam apoiado líderes populistas de direita, muitos se sentem traídos agora. Eles veem seus líderes como corruptos e não realizaram suas promessas. Então, há um sentimento de desilusão nessas parcelas da classe trabalhadora. Wait a moment, Vinícius. Há uns meses atrás, eu queria fazer uma pergunta para ele. Há uns meses atrás, houve uma crise de abastecimento de combustível na Grã-Bretanha. Um dos motivos, uma das causas dessa crise foi o próprio Brexit, inclusive problemas de abastecimento graves. E o mundo presenciou cenas de guerra campal nos postos de combustível entre os proprietários de veículos, entre os motoristas, por combustível. Né? Eu acho que o governo Boris Johnson contornou momentaneamente essa crise, mas agora, como grande parte do mundo vai sofrer, a tendência é que as sanções que a Grã-Bretanha patrocina contra a Rússia, juntamente com todo o bloco da OTAN, da União Europeia e os Estados Unidos, se voltem, né, como uma inflação dos combustíveis, uma inflação sobre o trigo, e como é que ele está vendo que a crise da guerra comercial contra a Rússia pode se processar na Grã-Bretanha e se pode voltar aquela crise dos combustíveis ou algo pior, uma vez que vai haver uma inflação generalizada de várias dessas mercadorias que a Rússia está envolvida. Tudo bem. So, Mr. Ian, some months ago we saw that in Great Britain the world witnessed the fuel crisis that you had, that the country had passed through. So that also that had various ties to the Brexit process. So, and the people of the world could see, in a sense, scenes that were similar to war in gas stations, for drivers trying to refuel their vehicles. So scenes of chaos. But the Johnson government managed to, in a sense, to survive this crisis, or at least managed to pass through it, in a sense, live through it. Sure. But now the situation is a lot more serious in the whole world because of the question of the sanctions that sanctions that is now being waged against Russia in the greater war against Russia. So, having impact on inflation, having the impact of inflation in things such as wheat and also fuel. So he asked how you see how could the situation of the war against Russia, the sanctions war, how could it impact the United Kingdom if it could bring back those things that may happen
in the recent past, or if it could even generate some even more worse situations, more dire situations, or dire scenes. Sure. Well, what I will say is that I've just heard there is going to be a national march organised by the Trade Union Congress in 2 weeks' time about the cost of living crisis and the fuel crisis and food crisis and everything, you know. So actually, I think it's exacerbated it. And even though there is the war hysteria, which is quite astonishing, it's at a high level. It doesn't necessarily translate it to the bottom of society. And I think there will be resistance. And the fact that the TUC has called a demonstration, first time for years it's done so, is indicative of that, I think. Sorry, could you just repeat the name of the group that it will do it? Trade Union Congress. British Union Congress? Trade Union Congress, yes. Okay. It's called a national demonstration 2 weeks' time on the 19th of March, which is the first one for years. You know? Ok. Então, respondendo à pergunta do Érico, eu não sei se ele caiu, mas, de certa forma, no caso, o Ian disse que no período de 2 semanas, no dia 19 de março, terá uma demonstração nacional, uma marcha nacional realizada pelo Congresso das Uniões Trabalhistas, né? Ou dos sindicatos, na verdade, das uniões sindicais. Das uniões sindicais, que assim vai demonstrar também é uma coisa que não acontece há anos, assim, é um primeiro que ocorre após um período de muitos anos e num contexto de realmente de uma crise onde eles irão realmente abordar ou protestar contra a crise na condição de vida, no custo de vida, no preço dos alimentos e no preço dos combustíveis. Atualmente, que foi exacerbada também pelo governo nesse período, né, com a guerra de sanções. E, no caso, atualmente, assim, o que se está vivendo lá sempre também uma histeria de guerra exacerbada, agora com recente, mas que provavelmente será seguida também pela demonstração do descontentamento com as condições de vida e com as crises existentes. I can talk about other things. I can talk about the Labour Party, if you wish. Just briefly, is that the Labour Party, in the situation of the war, at the time when Jeremy Corbyn lost the election and was pushed out of the leadership, the Labour Party has moved rapidly to the right. Its leadership is extremely right-wing and determined to destroy the very, very left-wing Labour Party membership that they had before. And it's intensifying with the war. So Labour MPs, there are about 12 Labour MPs or something like that who attempted to make some sort of pacifist opposition to the war. They were threatened with expulsion from the Labour Party or at least from withdrawing the whip, just as Jeremy Corbyn has been effectively pushed out of the Labour Party in the same way for criticising the previous Zionist witch hunt, or at least aspects of it. They are purging the left in the context of the war, simply for left-wing Labour MPs expressing pacifist reservations about NATO and NATO expansion. They're being told to either shut up or leave the Labour Party, and most of them have shut up, I must be said. They have capitulated. So that is the situation with the Labour Party. It is not an opposition to the Conservatives, even though the Conservatives are in deep crisis. It is not an opposition. Certo, então, agora ele falou sobre a situação do Partido Trabalhista na Grã-Bretanha, que, de certa forma, ele foi realmente também está envolvido nessa histeria de guerra. Realmente, após a derrota do Jeremy Corbyn no passado, alguns anos atrás,
o seu afastamento das posições de liderança do partido, assim, houve um movimento à direita, um movimento para a direita, na verdade, e uma destruição da esquerda dentro do Partido Trabalhista Britânico, o que foi intensificado também agora pelo começo da guerra. Então, por exemplo, os representantes parlamentares do Partido Trabalhista, que, por exemplo, muitos que tomaram posições pacifistas, agora até em relação à questão da expansão da OTAN, em relação à guerra, né, a guerra contra a Rússia, estão sendo afastados, assim, estão sendo realmente afastados do partido, enquanto a direção agora está realmente sob o controle de uma ala de direita do partido. Então, e nesse contexto, o Partido Trabalhista, que deveria ser uma oposição ao Partido Conservador, não realiza uma oposição de fato ao partido, mesmo ao Partido Conservador, mesmo que esse e o seu governo estejam num contexto de crise severa, de crise política severa. Vinícius pergunta, então o Partido Trabalhista, nesse momento, tem uma política de unidade nacional, e que, inclusive, atua como bombeiro da crise do Boris Johnson. O Partido Trabalhista, sua ala direita, o Keir Starmer, se postula a substituir o Boris Johnson, mas, lamentavelmente, também sua ala esquerda, ou seja, Jeremy Corbyn, também tem uma mesma política russófoba diante da guerra da Ucrânia. São 3 elementos, eu vou repetir. Se você precisar. Você precisa que eu repita, não? Seria a questão da unidade nacional, agir como bombeiro para o Boris Johnson, né? A direção a ala da direita do Partido Trabalhista está querendo substituir o Boris Johnson, e a ala da esquerda do próprio Jeremy Corbyn está com a posição anti-Rússia, seria isso? Exatamente. Tanto atua como uma política de unidade nacional, quanto tem acordo a ala direita, Keir Starmer, e a ala esquerda, Jeremy Corbyn, tem acordo com a política belicista, ou seja, a política russófoba, né, na guerra da Ucrânia, ou seja, tanto os conservadores como as 2 alas do Partido Trabalhista, ou seja, todas as alas do imperialismo britânico, pelo menos as majoritárias, têm acordo na política de guerra, que isso pode, inclusive, retardar a queda do Boris Johnson. Não sei se você me compreendeu. Entendi, sim. Vou traduzir. Okay. So, Erico says that in this case you have, in a sense, the Labour Party doing something of a national unity policy, in a sense, so a politics of national unity, and also acting in a sense as firefighter for Boris Johnson, for the Boris Johnson's government in its crisis. So, and also that you have a right wing of the party, of Labour, trying to, in a sense, wishing or desiring to replace eventually Boris Johnson, but also having a left wing of Labour, led by Jeremy Corbyn, also subscribing to a anti-Russian position, in a sense. So there will be a accord in a sense, have a accord in the sense of supporting the war policies in Ukraine, in a sense, the warmongering policies in Ukraine. So in a sense, we have an accord amongst the various factions of British imperialism to support the war policy. Well, yes, I mean, I think the Labour Party in general does support the war policy, and that's the point. You know, Corbyn has not capitulated completely, but he is a third camp pacifist opposition to the war, and he's also agitating for Russian troops out of Ukraine, which is obviously completely wrong in the context. It's absurd. But it means that the anti-war movement is not really an anti-war movement. It's anti-Russian in a sense. It wants the Russians to stop the war before there can be any other war. You know, it's not mobilising against NATO. What we are trying to do
is to intervene in the anti-war movement in the Labour Party ex-Corbynite milieu and put forward a hard position of defence of Russia, of condemnation of NATO enlargement, and from the point of view that this is an attack on Russia, and we obviously support the people in the Donbass republics, and we support recognition of them, and we want to see the military victory of the Russian backed forces and of the Russian army, in fact, over the people who are, over the Ukrainian government and the NATO imperialists. And we are actually putting that forward quite aggressively in a block that we have fought. And first of all, we actually waged a bit of a battle inside a group called the Socialist Labour Network, which is an ex-Corbynite group, which we do a little bit of work within it. And we tried to amend their motion on the war, and we made quite a lot of progress on that. Excuse me, Mr. Just to clarify something, I do not understand if this position exists inside the Labour Party, or is the Social Labour Network is something separate of it? It's separate, but it was in the Labour Party. It's a split. Yeah. It's a split. Okay. So the Social Labour Network, so it's the one that does have this, in a sense, this anti-war, but I think this anti-war stance that is not anti-Russia, it's anti-NATO, in a sense, anti-NATO enlargement, it's in favor of Donbass. Yeah, it's contradictory, you know. It opposes NATO on some level, but it also opposes Russia. We tried to amend its motion on this, and we lost the vote, but we got 3/8 of the vote, so it's not far off halfway. You know, that was very, very good. That was about a week ago. But what we're also doing is this block with the communist groups externally, which is, well, we will be doing it tomorrow, hopefully. You know. Ok, certo, pronto. Então, ele diz que assim, no Partido Trabalhista em geral, há apoio realmente à guerra, no caso. Então, o Jeremy Corbyn não capitulou completamente, mas não há realmente uma posição pacifista, de certa forma, total, autêntico. Então, por exemplo, o pacifismo seria, na verdade, anti-Rússia. É contrário à guerra, é contrário à Rússia por exemplo, então seria na guerra. Mas não faz oposição à OTAN, por exemplo, ao aumento da OTAN, à expansão da OTAN. Seria nesse sentido. No caso, não há uma posição no Partido Trabalhista de condenar a OTAN, ou de apoio à Rússia ou às repúblicas do Donbass, né? E assim, o que tem seria na Social Labour Network, que é um grupo que rompeu ou se separou, né, que se separou dos trabalhistas, e que tem essa visão dentro dele, mas ainda assim é uma situação contraditória, não é uma visão majoritária. Existe, mas não é a visão majoritária, então existem disputas internas, e seria isso. Mas que agora o senhor Ian, que participa que apoia essa posição dentro do Social Labour Network, está também o grupo está na montagem de um bloco comunista, sabe, a respeito disso, né, nessa posição anti-guerra, né, que não seja não seria a posição anti-guerra, anti-Rússia, no caso, né, mas que não aborda a questão da expansão da OTAN. Uhum. Perfeito. Duas coisas para concluirmos. A primeira, ele considera, né, qual a posição, eu sei qual, mas gostaríamos que a gente desenvolvesse essa posição aqui para as pessoas que estão nos escutando. Muitas pessoas falam que, em virtude da Rússia ter tomado a iniciativa para
realizar a operação militar, dita operação militar especial na Ucrânia, a Rússia seria um país imperialista por estar ocupando, ter invadido a Ucrânia, né? Eu estou fazendo aqui, obviamente, uma pergunta de advogado do diabo, né? Ou seja, uma pergunta provocativa para que ele responda que a Rússia, por que ele acha que a Rússia é ou não imperialista, entendeu? Entendi. Isso caracterizaria o fato da Rússia. Muitas pessoas da esquerda dizem que a Rússia não deve tomar posição nem pelo lado da Rússia, nem pelo lado da OTAN ou Ucrânia, que faz o papel de marionete da OTAN nesse momento, porque a Rússia seria imperialista, uma vez que a Rússia teria invadido a Ucrânia. O que ele acha sobre isso? E se um país invadir outro, em si já o torna imperialista. Certo. Okay, so the next question is a provocative one. So Eric asks if you consider your considerations about the position that since Russia took the initiative and started its military operation again on Ukraine, so the denazification, demilitarization special operation in Ukraine. So if this would constitute an imperialist action, because many left-wing groups, left-wingers adopt a position that neither NATO nor Russia should be supported because both of them are imperialist countries, and so they should be supported. And he also asks if an invasion would constitute imperialism. When it comes to imperialism, no, definitely not. I don't consider Russia to be imperialist, and in fact, I think the whole situation of Russia is, it was obviously it's not a workers' state anymore. It's not socialist or in any sense that the traditional left of the Trotskyist left itself has actually looked at it. But it's very clear that Russia is a relatively it doesn't rule it doesn't gain its power in the world by exploiting other countries, by sucking value out of other countries. Russia's productive power, as far as I can see, comes from its own internal forces, and it's basically derived from, although it's no longer a workers' state, a great deal of its productive power and its military power was a product of the period when it was a workers' state. So I think although it's capitalist, it's certainly not imperialist. It doesn't play the role in the world that the US plays of basically exploiting the whole planet, or even of the European imperialist powers, which play a subordinate role in slightly different ways. I certainly don't see Russia as imperialist. In fact, I think it's a defensive act, and it's an act that's been prefigured by years and years of expansion of NATO and the provocation in Ukraine, the coup in 2014, was all prepared this situation. I don't see it as imperialist. Então, desculpe, Érico, desculpe. Não, desculpa, eu que ia me intrometer aqui, pode traduzir. Não, mas se quiser, eu posso traduzir logo, assim, o que, né? Se quiser, tá bem. Não, traduz a última fala dele sobre se a Rússia é ou não imperialista pela ação militar da Ucrânia. Tudo bem. Então, ele diz que a invasão não constitui imperialismo, né? A invasão não vai constituir imperialismo, né? A condição da Rússia, na verdade, é diferente por exemplo, dos países da OTAN, dos países das potências europeias, dos Estados Unidos. No caso, pois, ela não é um Estado dos trabalhadores, né, de acordo com a posição trotskista, mas assim, também não usa seu poder explorando outras nações, outros países, outros povos. Então, assim, na verdade, o poder produtivo da Rússia não é aplicado dessa forma, o Putin não utiliza dessa forma, explorando outros países. E, na verdade,
poder produtivo da Rússia deriva das suas próprias forças, até como um legado do que foi construído anteriormente, né, anteriormente à sua atual condição. Assim, e no caso, a Rússia é atualmente um país capitalista, mas não é um país imperialista. Na verdade, a sua ação é defensiva. Né, no caso, ela é defensiva e ocasionada o processo de expansão da OTAN, que veio após a queda da União Soviética, e a partir das provocações na Ucrânia, com golpe de Estado e com a situação que emergiu lá após esse golpe em 2014. Por fim, eu gostaria que ele concluísse apresentando sucintamente a declaração do Comitê de Ligação pela Quarta Internacional, do qual o grupo britânico faz parte, né, o CD faz parte, sobre a questão da guerra na Ucrânia. E aí, com isso, a gente conclui a apresentação de hoje. Pode só repetir, por favor? Que ele faça uma exposição sucinta, ele faça um resumo das posições da declaração. Certo. Da declaração que foi assinada em conjunto. Certo. Okay, so for our last moment here to wrap it all up, we would like you to do a presentation, a concise presentation, or an exposition, actually, of the declaration that the joint declaration that your group adopted, that subscribed. So if you could present it to us about the situation in Ukraine. Certainly. I mean, what it is, it's based on a group on the west coast of the US, actually. Which is called, it's drafting a rather nice, very strong resolution, statements on the need to defend Russia, the need to. I'm sorry, Mr. Ian, but we had a problem with the connection. Could you repeat, please? I only heard until the part of the group in the west coast of the United States. The group on the west coast is called the Socialist Unity Party. And I believe it's a split from something called the Freedom Socialist Party. This is not the same statement. This is the LCFI statement. I can't really get to the other one at the moment. Maybe I can. I don't know. It's a different one on our screen. It's a top item on our website. That is the statement of the LCFI. What we'll be distributing tomorrow is a joint statement with the New Communist Party and the Socialist Fight Group, which is actually the former associates of ourselves in Britain anyway, and the Posadist Group. This is not the right page. But that is the statement of the LCFI. What we're distributing tomorrow is this joint statement, which is it's not quite the same, but it's Russian defensism is just as strong, in my opinion, as our own statements, And the aim is to put a bigger platform into the anti-war movement, because we are a very, very small group, That is the problem. We have no real significance in terms of the movement. But a block of a few other forces, including communists who are pretty, quite principled on this question, to actually defend Russia, I think will have a bigger impact. There's no opportunism in this. It is it's a principled block around the basic question of defence of Russia, which is totally opposed to the pacifism and the neutralism and the third campism of the Corbynites and of the existing movement, which is really dreadful. So I'm happy with the bloc. I think obviously these people are not Trotskyists; they're not revolutionaries in the sense that we are.
But we have to work with other people, who have similar ideas on a lot of things, and attempt to push them forward. I think we're doing quite well on that. We are playing a role in pushing this bloc forward, and we're gaining some sympathy and support from a wider milieu. At least that's the hope. I think it is happening. That is what we're doing tomorrow. That's what we're doing now. That is the one. Yes, that is it. Yeah. And as you can see, it is very strongly Russian defensist. It condemns the Donbass fascists. So the fascists attacking the Donbass, and it's a principled anti-imperialist statement, I think. And it does actually highlight what we're doing, and it gives it some practical import. It's not just a propaganda thing; it's an attempt to form a rival bloc to the pacifists and the reformists and third campists in the anti-war movement, which isn't really an anti-war movement at the moment. That's the problem. Does that make sense? Okay, I will translate it here. So, certo. Então, o que tem aqui seria realmente uma declaração conjunta de um bloco que adota uma posição no movimento adota uma posição no pró-Rússia. Movimento contra a guerra. Isso, movimento contra a guerra ou anti-guerra, né? Que adota uma posição pró-Rússia, pró-Donbass, contrária a posições de um terceiro posicionamento, a posições de neutralidade ou posições pacifistas, que querem adotar uma espécie de terceira posição. Então não seria realmente seria contrário a esse pacifismo, um pacifismo neutro. Pacifismo pró-OTAN, pacifismo pró-imperialista. Isso. Um pacifismo pró-imperialista. E realmente a declaração conjunta é uma defesa bem forte do caso da Rússia, a favor do combate aos fascistas que atacam o Donbass, né, na Ucrânia, e esse bloco busca desse grupo busca uma união de pessoas que sejam realmente contrárias à guerra, mas não tenham essa posição pró-imperialista. Então, nem todos, por exemplo, são revolucionários trotskistas, mas isso é uma forma de união para aumentar a voz desse campo pró-Rússia, pró-Donbass, no movimento anti-guerra. É contrário à posição neutralista, que por trás é pró-imperialista. Eu peço desculpas porque o senhor Ian citou vários grupos que eu não, assim, para traduzir agora eu não saberia dizer, porque realmente eu não conheço, assim, eu não estou familiarizado com eles, então eu não sei qual é a tradução correta. Mas, no geral, esse bloco que junta tanto trotskistas, ou também juntaria comunistas ou não revolucionários, anti-guerra, estariam realmente buscam um aumento da sua voz no movimento anti-guerra em geral, para ter uma plataforma maior de divulgação. E nessa declaração conjunta tem não só uma defesa do seu posicionamento, como também uma exposição das ações que eles estão fazendo. Nesse sentido, parece que tem uma manifestação amanhã em Londres, não é verdade? Sim, amanhã terá manifestação em Londres. Eu posso perguntar de novo para ele, só para pedir. Pergunta a ele. Okay. Confirma ele. Okay. Could you just confirm and talk a little more about the demonstration that will happen tomorrow in London, please? Yes, it's simply a day of action against the war drive, or against the Russian war in a way, called by the Stop the War Coalition, which is the umbrella group which organised the mass demonstrations against the Iraq war.
and it's still going, and it's been around for many years. And whenever there's a war threat, they are the central pacifist organisers, pacifist and reformist organisers. Well, it's a lot worse than it was during the Iraq War, because there's this condemnation of Russia, which didn't really exist over the Iraq War, because it was a one-sided attack on Iraq, But now it's flinched. It's a contradictory mess, and I say it's not really an anti-war movement. It is and it isn't. It's a pacifist movement, but part of it is condemning Russia in a way that fits in with the war drive. So it's contradictory, I think. We need to put the real anti-war, anti-imperialism, and the only way to oppose war is to oppose imperialism, which means to defend Russia. That's the point. That's what we're trying to get out of it. Okay, so just to clarify a little bit, because I got a little bit confused. So this action is made by the Stop the War Coalition. That's right. Yes. Okay, so I don't understand if you will participate in it as a way to get a bigger platform to also put this different. Or if you are going against it, if it's already just a anti-Russia demonstration. It's not. We probably won't. I don't think we'll march. We will just leaflet. We will leaflet. I don't think I don't think I'm going to march. I'm very doubtful of that. Obviously, you have to judge it on the day. It might be slightly different to what we think it is, but it's pacifist and it has an anti-Russian element to it. So I think we will probably just leaflet it. That's what I suspect. And then go and try to sell stuff and try to talk to people and we need to have our own demonstration at some point, But that will take time, I think, because we haven't got the forces, Okay. And we have to gather them, Ok. Certo. Então, realmente amanhã será realizado um movimento, uma ação do grupo, da coalizão Pare a Guerra, o Stop the War Coalition, que já vinha protestando desde o tempo da guerra do Iraque, contrária à guerra. E, no caso, eles são pacifistas reformistas, então, os organizadores. E, então, essa manifestação vai ter essa ação vai ter um movimento bem de condenação à Rússia. Tem um elemento de condenação à Rússia, mas existem contradições internas, assim, não é... Mas, de certa forma, o que predomina é o pacifismo que é aliado à condenação da Rússia, então não seria realmente anti-imperialista, no caso. E no grupo dele, no caso, vai panfletar nessa ação, vai tentar falar com as pessoas, né, assim, e arrecadar fundos, e ele imagina, mas assim, seria isso, provavelmente não vai marchar junto com essas pessoas, tentaria falar com elas e fazer panfletagem. Mas ele fala sobre a possibilidade de poder o grupo dele, o bloco, realizar as próprias demonstrações no futuro, mas isso ainda vai demorar um tempo, vai levar tempo ainda para conseguir, pois assim ele não tem, faltam as forças necessárias, né, o tamanho, realmente as forças necessárias. Diz para ele que a gente deseja uma boa intervenção dentro da manifestação da coalizão Stop the War amanhã, e que nós agradecemos profundamente a participação dele, que o nosso canal está aberto para novas, essas sejam apenas uma primeira de várias entrevistas que a gente aprende bastante com ele. Okay, so Mr. Ian Donovan, we would like to thank you for your participation here on the channel. We are very grateful.
and we'll wish you the best of luck tomorrow. Well, thank you very much. And yes, so best of good fortune to yourselves. Thank you very much, and we appreciated a lot this talk we had here, and the channel is always open for more conversations in future. Sure. Okay, thank you very much. Pede para ele continuar conectado depois que a gente sair do ar. Tudo bem. Please, Mr. Ian, could you remain online after we are off the air? Yeah, sure. Nós queríamos agradecer ao Ian Donovan, ao Vinícius Braga Sobral, aos companheiros que quiserem acompanhar essas discussões e saber mais das apresentadas aqui em português, fazem parte de uma declaração assinada conjuntamente pela Liga Comunista e pelos companheiros de CD da Grã-Bretanha, né? A declaração que a gente acabou de mencionar foi todo apoio à ação militar da Rússia pela derrota do governo nazista de Kiev, testa de ferro da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia, que está no site da Folha do Trabalhador, folhadotrabalhador.org, e também gostaríamos que compartilhassem, que assistissem os nossos vídeos, que curtissem, e até a próxima, companheiros. Muito obrigado pela